O fazendeiro solitário que comprou uma mulher nativa, sem saber que ela seria o amor da sua vida. O calor dentro do cobre-espora era denso o bastante para sufocar, e uma mistura de fumaça de uísque, poeira e o cheiro de homens que não se lavavam desde a primavera. Risos ecoavam no meio do barulho quando uma moça foi arrastada para a luz das lamparinas, com os pulsos amarrados, mas o queixo erguido. Sua pele refletia o brilho como o bronze batido. Seus olhos, escuros e afiados, pertenciam a uma criatura que havia esquecido como se ajoelhar. Crow bateu a palma da mão na mesa, e o som seco como um tiro. Essa aqui é selvagem, zombou ele. Não sabe cozinhar. Não sabe obedecer. Quem é homem o bastante para domá-la? Do canto do salão, um homem se levantou devagar e magro, queimado de sol, caminhando com uma leve mancada que falava de guerras já passadas. Beck riu e jogou uma pequena bolsa de prata sobre a mesa. Eu a levo. Crow zombou. Para ensinar boas maneiras. A voz de Beckett veio firme. Não. Para deixá-la livre. O salão emudeceu, e Ayla Sinei levantou a cabeça. A bacia de Tularosa se estendia sob um céu tão branco que doía olhar. O deserto era um mar de areia de gipsita, brilhando como neve. O ar tremia de calor. O vento sibilava entre as ilcas secas, e ao longe, trovões resmungavam, mas nunca chegavam até ali. A misericórdia costumava se perder antes de tocar o chão. O rancho de Beck Rio ficava na beira da bacia, e um punhado de tábuas e cercas gastas, branqueadas pelo sol e pelo silêncio. Ele vivia sozinho entre os cavalos. A mancada era o fantasma de uma bala da campanha contra os mescaleiro. Um dia, seu nome já fora chamado por generais, agora, só o vento o chamava, assobiando entre as tábuas quebradas. A cada amanhecer, ele selava o mesmo cavalo, acendia o mesmo fogo e falava com ninguém. Carregava o silêncio como se fosse armadura. Naquele dia, voltou de Red Hollow com mais do que mantimentos. Ayla Sinei o seguiu a pé, com as mãos livres e os olhos medindo a imensidão ao redor. Era jovem, talvez perto dos 25, mas seus movimentos tinham a cautela dos que aprenderam a sobreviver. As tranças escuras estavam cobertas de poeira, e os ombros, retos, apesar da magreza. A luz de cobre revelou cicatrizes finas nos pulsos e marcas de corda, não de derrota. Quando Beck desmontou, não disse palavra. Apenas apontou para o poço. Ela entendeu sem perguntar. Puxou água, bebeu uma vez e despejou o resto sobre a cabeça. O vapor subiu de seus cabelos sob o calor mortal. Dentro da cabana, o ar cheirava a couro e fumaça. Uma cama, uma mesa, um par de botas gastas perto da porta. Ayla ficou parada no batente, sem saber se aquele lugar era abrigo ou prisão. Beckett passou por ela mancando, pendurou o chapéu num prego e disse baixinho: Pode dormir dentro. Ou não. A porta fica aberta de qualquer jeito. Naquela noite, ela não tocou a cama. Sentou-se na varanda, as costas contra o pilar, uma faca sobre a coxa. Os coiotes uivavam nas dunas. A lamparina da janela queimava baixa. Becker não a apagou, deixou que brilhasse, suave e constante, num mundo que havia esquecido que era ternura. Antes do amanhecer, ela ainda estava ali, com os olhos fixos no horizonte. Quando ele saiu com o café nas mãos, seus olhares se cruzaram, e nem calorosos, nem hostis, apenas duas almas tentando lembrar como era se sentir seguras. Se vai ficar, disse ele, tem trabalho para fazer. Ela assentiu. Então eu faço. O sol subiu, derramando fogo branco sobre a bacia. E, pela primeira vez em muito tempo, Beck Rio não era a única coisa viva caminhando em direção ao dia. Naquela manhã, o calor borrava até a cerca. A figura de Ayla se movia leve, quase sem som, puxando água do poço com as palmas já feridas pela corda. Os cavalos vieram cheirar o balde, e ela encheu o cocho até a borda. Beckett observava da porta do celeiro, o café na mão, o chapéu sombreando um rosto talhado pelo sol e pelo arrependimento. Não falou. Ela também não perguntou.
O ritmo do deserto preenchia os espaços que as palavras desperdiçariam. Quando terminou, Ayla pegou uma rédea rasgada no trilho e a examinou. O couro rachado não era por tempo, mas por descuido. Achou uma tira de pele perto da sela e começou a remendar com calma e precisão. Beckett se aproximou devagar, mancando da perna ruim, e colocou um par de luvas pequenas ao lado dela. Se vai consertar arreio, disse ele, é melhor manter as mãos inteiras. Ela olhou as luvas, macias e gastas, e depois para ele. São de um homem menor. Então vão esticar, e respondeu ele. Por um instante, o vento trouxe apenas o render da madeira e o farfalhar distante do mato seco. Ayla calçou as luvas, flexionou os dedos e voltou a costurar. Beckett se virou de volta para o curral, a mancada mais visível quando apressava o passo. Ao meio-dia, o ar tremia branco, pesado de moscas. Um dos cavalos arrebentou o trilho, e ele se abaixou para pregar de novo, mas perdeu o equilíbrio. Ayla agarrou o martelo antes que caísse na areia e se agachou ao lado dele. Sua perna, disse ela. Não gosta de lembrar, murmurou ele. Ela franziu o senho, não com pena, mas com compreensão. Onde eu cresci, a gente honra as feridas que nos deixam continuar andando. Ele a olhou, de verdade dessa vez, e algo mudou no ar. Não era ternura. Ainda não. Mas o começo de algo que deixava de ser solidão. Ao entardecer, o céu se pintou de cobre e cinza. Ela cozinhou em silêncio, e o cheiro de feijão e pimenta misturado à fumaça de cedro. Beckett se sentou na varanda, remendando a correia da sela sob a luz do lampião. Quando ela colocou o prato de lata ao lado dele, ele hesitou. Não precisava. Eu sei, respondeu ela, sentando-se no degrau oposto. Mas eu como também. Justiça é justiça. Os coiotes começaram de novo, seus uivos cortando a distância. Beckett mastigava devagar, observando a luz tremeluzir entre eles. Planeja ficar muito tempo? Perguntou. O bastante para pagar a comida que tomei. Ele assentiu com um leve sorriso. Acho que esse lugar pode usar outro par de mãos. Pela primeira vez, ela o encarou sem a muralha da desconfiança. A noite os envolveu, mas nenhum dos dois se afastou. Quando as estrelas apareceram, o silêncio entre eles havia mudado. Já não era medo, era o primeiro passo de algo que, um dia, poderia se chamar confiança. Os dias se misturaram sob o sol branco de Tularosa. O trabalho começava antes do amanhecer e só terminava quando o deserto esfriava o bastante para respirar. Beckett consertava as cercas. A tempestade sobre Tularosa. Ayla recolhia a ração, buscava água e acalmava os cavalos sempre que o trovão roncava no horizonte. Nenhum dos dois falava muito, mas o silêncio já não cortava. Tinha mudado de forma, e menos um muro, mais uma espécie de paz. A princípio, Beck a observava com a cautela de um soldado. Ela se movia como sombra, de passos medidos, olhar atento a cada pedaço de terra aberta antes de atravessar. Às vezes, ele a via fitando norte, na direção das montanhas do Oregon, com uma expressão distante, impossível de decifrar. Ele se perguntava se ela via túmulos lá ou lembranças. Quando trabalhava, Ayla o fazia com precisão e não por obediência. Nunca esperava instruções. Se a corda estava gasta, trocava. Se o coxo vazava, remendava. Beck viverá tempo demais entre homens que só sabiam seguir ordens. Não sabia o que fazer com alguém que simplesmente entendia o que precisava ser feito. Certa manhã, ele a encontrou ajoelhada junto ao curral, passando a mão pelo pescoço de seu garanhão. O cavalo, bravo com estranhos, permanecia imóvel sob o toque dela. Nunca o vi ficar quieto com ninguém, disse Beck, apoiado no poste da cerca. Ayla não se virou. Cavalos não temem o que sabe escutar. Ele sorriu de leve. Então é por isso que ele me teme. Ela ergueu o olhar, e o canto de sua boca se curvou. Não era bem um sorriso, mas bastou para que o ar ficasse diferente. Naquela tarde, o vento mudou. Veio forte do sul,
trazendo o cheiro de ferro e a poeira das tempestades distantes. Beck sentiu antes de ver, como os velhos soldados sentem o perigo. Amarre as portas do celeiro, e gritou, e entre. Mas Ayla, no meio do curral, viu o potro mais novo se debatendo contra as tábuas, olhos arregalados de pavor. Sem hesitar, ela correu até ele. O céu virou laranja, a areia fervendo do chão da bacia. Beck gritou o nome dela, em tarde demais. A tempestade atingiu como coisa viva, rasgando o solo. A areia cortava o ar, cegando, uivando. A perna de Beck cedeu enquanto ele lutava para alcançar o celeiro, a mão protegendo o rosto. Caiu com força na terra, o mundo girando em luz amarela. Através do borrão, ele a viu em Ayla, arrastando o cavalo em pânico pelas rédeas, levando-o ao abrigo. O vento chicoteava suas tranças para trás. Quando a cerca cedeu com um estalo, ela se lançou sobre ele, protegendo-o da trave que caía. Beck tossiu, sentindo o gosto de sangue e areia. Devia ter corrido. A voz dela veio rouca, mas firme. Meu povo não deixa ninguém para trás na tempestade. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Apenas o rugido do vento enchendo os ouvidos. Então ela se ergueu e lhe estendeu a mão. Ele a pegou. A tempestade gritava ao redor, mas o toque entre suas palmas estava quente. Estar vivo era a coisa mais calma do deserto. Ao cair da noite, a bacia estava nivelada, silenciosa, exceto pelo lamento do vento morrendo. O telhado do celeiro resistira. Eles se sentaram lá dentro, entre os cavalos, os rostos cobertos de pó, dividindo um único cantil d'água. Beck a observou à luz do lampião. Você salvou minha pele lá fora. Os olhos de Ayla suavizaram. A luz do fogo refletia neles. E você comprou a minha num salão. Talvez estejamos quites. Não acho que dívidas funcionem assim. Ela desviou o olhar, com um leve sorriso. Talvez seja assim que a liberdade funciona. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Lá fora, relâmpagos tremeluziam nas montanhas. Lá dentro, algo pequeno e silencioso começou a criar raiz. Nos dias seguintes, o ritmo ficou mais leve. Ela o ensinou a escutar o vento, como o som mudava antes da chuva. Ele a ensinou a ler palavras no velho livro de registros dos cavalos. À noite, sentavam-se em extremos opostos da varanda, vendo o sol cair atrás das dunas. Uma vez, ela disse baixinho. No meu idioma, Sini significa fogo que caminha devagar. Meu pai me deu esse nome porque dizia, o fogo lento é o que mais dura. Beck assentiu, olhando o horizonte. Ele tinha razão. Os olhos dele se encontraram por um instante mais longo que o habitual. Ao fim da semana, o deserto floresceu num breve verde. O vento trazia o cheiro de barro molhado e o primeiro sopro de alívio depois do calor sem fim. Beck passou a procurar a silhueta dela todas as manhãs. Do mesmo jeito que, um dia, procurara o nascer do sol. Quando ela o surpreendia olhando, não desviava o olhar. E naquele silêncio entre um homem que esquecera como perdoar e uma mulher que se recusava a se curvar, algo não dito começou a ganhar forma. Frágil e inegável como a primeira flor depois da chuva. As palavras viajam mais rápido que a chuva no deserto. Em menos de uma semana, os sussurros de Red Hollow alcançaram até as bordas da bacia de Tularosa. Diziam que Beck Rio tinha amolecido e abrigando uma selvagem Apache sob o próprio teto. Diziam que ela o enfeitiçara, que ele esquecera de que lado pertencia, num território que se alimentava da suspeita. Boatos eram o fogo mais rápido que existia. Beck não falava sobre isso, mas ouvia o tom mudar quando ia à cidade buscar mantimentos. Homens que antes o cumprimentavam agora cuspiam na poeira perto de suas botas. Um trabalhador do estábulo resmungou. Você pode tirar a selvagem da jaula, mas não tira o selvagem do sangue dela. O punho de Beck se fechou, mas ele não disse nada. Aprenderá muito que certas brigas não valem a vitória.
Quando voltou para casa naquela tarde, Ayla consertava a cerca, o suor riscando o pó em sua pele. No instante em que ele desmontou, ela levantou o olhar e leu tudo no rosto dele. Estão falando de novo, e disse, calma. Ele assentiu. Deixa falarem. Mas as palavras pesavam mais do que pareciam. Nessa noite, jantaram em silêncio. O vento batia nas janelas. A lamparina tremia. Beck pegou o livro de registros, seu único elo com o mundo das leis e dos números, e encontrou um envelope sobre a mesa, carimbado com um selo desconhecido. Abriu devagar, os lábios murmurando enquanto tentava ler as letras apertadas, o senho franzido. Parece oficial, e murmurou. Diz que o banco tá cobrando meus empréstimos atrasados. Ayla pegou o papel, examinando-o com o olhar afiado. Seguiu uma linha com o dedo, depois outra. Isso não é do Banco Cheyenne, disse em voz baixa, mas firme. O selo tá errado. A assinatura também. Falsificaram. Antes que Beckett respondesse, uma batida seca sacudiu a porta. Silas Pritchard estava ali, um homem de cabelo engomado, botas lustrosas e um sorriso confiante demais pro deserto. Atrás dele, 2 pistoleiros apoiavam-se em seus rifles. Sr. Hale, e arrastou ele à voz. Represento o escritório territorial de terras. Parece que sua reivindicação sobre essas terras expirou, mas eu sou um homem justo. Assine isto, entregue a escritura, e eu vou garantir que seja devidamente compensado. O maxilar de Beckett se contraiu. Eu não assino nada esta noite. Pritchard deu um passo à frente, os olhos brilhando. Ouvi dizer que você anda em boa companhia. Isso deixa os homens decentes nervosos. Talvez eu deva conversar com o marechal. O ar na sala ficou tenso. Aya estava parada na sombra, perto da lareira, silenciosa como pedra. A mão de Beckett roçou o cinto. Sem arma. Tinha deixado o revólver no corrimão da varanda. Pritchard jogou o papel sobre a mesa. Como quiser, soldado. Amanhã volto com a lei ao meu lado. Quando ele se virou, a voz de Ayla cortou o ar. Está mentindo. Pritchard congelou. O que disse? Ela deu um passo à frente, a luz da lamparina destacando o contorno de seu rosto, os olhos frios como obsidiana. O carimbo está errado. O selo está errado. E a lei não caminha com homens que se escondem atrás do medo. Os capangas se entreolharam, inquietos. Pritchard riu em um som duro e quebradiço e levou a mão ao revólver. Ele nunca chegou a sacar. Um lampejo prateado cortou o ar. O pequeno punho de osso do punhal girou uma vez e cortou as costas da mão dele. A arma caiu no chão com um estalo. Pritchard gritou, segurando o ferimento, o orgulho escorrendo mais rápido que o sangue. Beckett já estava de pé, entre Aya e a porta. É melhor ir embora enquanto ainda pode. O homem recuou, tropeçando para fora, com maldições se arrastando como poeira. O som dos cascos se perdeu na escuridão. Dentro, o silêncio prendeu a respiração. Beckett se virou para ela, ainda meio atônito. Você podia tê-lo matado. A voz dela era firme. Se eu quisesse, ele estaria morto. Ele a observou por um longo momento, depois pegou o punhal que ela havia lançado. Limpou o sangue da lâmina e o devolveu, empunhadura primeiro. Achei que tinha comprado sua liberdade naquela noite, disse em voz baixa. Não percebi que tinha vindo salvar a minha. Os olhos dela encontraram os dele, firmes, indecifráveis. Salvamos um ao outro. Beckett soltou um suspiro que parecia carregar anos. Depois sorriu, em pequeno, genuíno, o tipo que começa nos olhos. Acho que agora estamos quites. Ainda não, e murmurou ela. Você ainda me deve um nascer do sol que não venha coberto de poeira. Lá fora, o trovão rolou pelo vale, pesado, próximo. A chuva não tocava aquela terra havia meses, mas o ar agora trazia o gosto metálico da mudança. Vivo. Naquela noite,
Beckett ficou acordado, ouvindo a tempestade se aproximar. Perto da janela, Aya mantinha vigília como sempre. Sua silhueta se recortava nos relâmpagos. Ele percebeu que não olhava mais para uma prisioneira e nem para uma hóspede. Olhava para o motivo pelo qual aquele lugar finalmente parecia um lar. A tempestade quebrou ao amanhecer. A chuva caía como uma promessa que o deserto quase esquecera de cumprir, e fina, hesitante no início, depois constante, lavando o pó branco de cada superfície. Beckett ficou na porta, deixando o vento empurrá-lo, o cheiro de terra molhada subindo, forte e doce, misturado à fumaça de lenha e café. Aya saiu descalça. A barra da saia escurecida pela água. Ela ergueu o rosto para o céu, os olhos fechados, a chuva escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez desde que a conhecera, Beckett a viu sem defesa, sem tensão, em apenas uma mulher respirando em paz. Você parece alguém que esperou muito tempo por isso, e disse ele. Ela abriu os olhos, encontrou o olhar dele. Todos nós esperamos pela água, de um jeito ou de outro. Ele sorriu de leve. Não posso discordar. Passaram o dia consertando o que a tempestade havia derrubado, a cerca, o curral, a beirada do telhado. O trabalho fluía fácil. O silêncio entre eles também. Quando ele mancava, ela o amparava sem dizer nada. Quando ela estendia a mão por pregos, ele já os passava antes do pedido. Seus movimentos se encaixavam como duas partes destinadas a se encontrar. Ao entardecer, o ar havia esfriado. O deserto brilhava em prata sob um céu limpo. Ayla preparava café sobre o fogo, o aroma se misturando à resina do mesquite queimando. Beckett, sentado ao lado, entalhava um pedaço de cedro em forma de cavalo. O ritmo da faca e da chama era calmo, quase hipnótico. Depois de um tempo, ela falou em voz baixa. Eu costumava sonhar com uma casa de onde saísse fumaça do telhado. Não porque quisesse morar lá, mas porque significava que alguém tinha um lar. Aquela fumaça significava calor. Ela mexeu o café, olhos baixos. Agora acordo e vejo isso aqui. Às vezes ainda não acredito que seja real. Beckett pousou a escultura, observando as mãos dela. Você tornou isso real. Uma pausa. Acha que é fácil? Não, respondeu ele, a voz grave. Acho que é coragem. O fogo estalava suavemente entre eles. Lá fora, sapos começavam a cantar nas poças deixadas pela chuva, pequenos sons de vida voltando. Após um longo silêncio, Beckett se inclinou para a frente. Aya, eu fiz coisas das quais não falo. Durante a guerra, cavalguei com homens que queimaram aldeias como a sua. Disse a mim mesmo que era dever. Depois, que apenas seguia ordens. Mas a verdade é, e sua voz vacilou, e eu não impedi. E às vezes ainda vejo os rostos deles quando fecho os olhos. Ela olhou, o rosto indecifrável à luz trêmula. Acha que eu nunca sonhei em matar todo homem que usou o azul? Ele abriu a boca, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Muitas noites, sim. Mas o ódio é uma sede que nunca termina. Ele te seca até não restar nada. Mexeu as brasas com um graveto, faíscas subindo como pequenas estrelas. Se eu o mantiver, continuo prisioneira. E estou cansada de gaiolas. A garganta de Beckett se apertou. Então, e como deixa isso ir? Eu não deixo, ele disse suavemente. Eu caminho com ele, e até que ele pare de andar mais rápido que eu. As palavras pairaram no ar, e pesadas e sagradas. Beckett assentiu, devagar, como um homem que finalmente compreende algo que carregava tempo demais. A lamparina entre eles tremeluziu. A sombra dele alcançou a dela pelo chão, unindo-se onde a luz era mais fraca. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno livro, gasto, de lombada rachada. O livro Razão está vazio agora, e murmurou. Acho que isso significa que a dívida acabou. Ela sorriu de leve. Ainda está contando coisas que não se podem medir. Ele riu, o som áspero, mas verdadeiro.
Talvez eu só esteja tentando lembrar como viver sem dever nada a ninguém. Os olhos dela se suavizaram. Então pare de dever. Apenas seja. Uma rajada de vento abriu a porta, espalhando algumas folhas da mesa. Ayla se ajoelhou para juntá-las, uma página escorregando sob a mão de Beckett. Os dedos dele se tocaram. Nenhum recuou. O contato foi simples, mas carregava todas as palavras que nunca haviam dito. Ele sussurrou. Se um dia esta terra parecer pequena demais para você, pode ir. Você não me deve nada. Ela ergueu o olhar, os olhos refletindo o brilho da chama. E se eu ficar? Ele engoliu em seco. Então eu vou tentar não quebrar o que já foi consertado. Um leve sorriso passou pelos lábios dela. Então nos entendemos. Lá fora, a noite se aprofundava, estrelas afiadas sobre a terra úmida. Beckett serviu-lhe uma caneca de café de lata. Ela a pegou, em suas mãos se roçaram de novo. Desta vez, nenhum fingiu que fora por acaso. Sentaram lado a lado na varanda. A chuva havia cessado, deixando o ar fresco e limpo. Ao longe, coiotes uivavam, e mais suaves agora, quase como canções de ninar. Eu costumava achar que paz era um lugar e disse ele. Agora acho que é uma pessoa. Ayla se virou para ele, o olhar firme. A paz não dura para sempre. Mas se a mantivermos viva tempo suficiente, ela cria raízes. Ele assentiu devagar, olhando para o vale prateado. Então vamos ver se conseguimos fazê-la crescer. O vento levou a resposta suave dela. Já conseguimos. Naquele momento, nada mais importava, e nem os boatos, nem o passado, nem o mundo que tentará esmagá-los. Apenas o silêncio do deserto após a chuva e o ritmo lento e constante de duas almas aprendendo a respirar na mesma calma. Quando o vale secou novamente, a primavera havia se rendido ao verão. A grama ao longo do leito seco do rio ficou quebradiça, os cavalos espantavam as moscas com os rabos lentos, e os dias se misturavam uns nos outros, mornos e imóveis. Por um tempo, parecia que o mundo tinha feito as pazes consigo mesmo. Mas Beckett sabia, a paz tem o costume de ir embora sem se despedir. Ele acordou certa manhã com o som do vazio. O bule frio. A porta entreaberta. Sobre a mesa, um pequeno papel dobrado, as bordas úmidas pela caneca dela. Obrigada por me devolver o fôlego. Sem nome. Sem promessa. Apenas isso. Ele ficou olhando até as palavras se tornarem borrões. Depois pousou o bilhete ao lado da faca dela, de cabo de osso entalhado, e saiu para o pátio. O ar já ardia de calor. Até o horizonte tremeluzia como vidro derretido. As pegadas dela seguiam para o leste, onde a areia encontrava a linha pálida do leito seco do riacho. Beckett selou o cavalo Ruon e cavalgou sem pensar. Cada milha do deserto era igual à anterior, e mesquite, pedra, céu, e mais, de algum modo, ele sabia para onde ela fora. Talvez o vento lhe dissesse. Talvez fosse o silêncio que ela deixará para trás que apontasse o caminho. Ele a encontrou perto do meio-dia, sentada à beira do leito seco. O sol batia em lâminas cegantes. O cabelo preso, o rosto riscado de poeira. Mas os olhos permaneciam firmes como sempre. Você cavalga rápido para um homem com a perna ruim, disse ela, sem se virar. Ele desmontou, deixando as rédeas caírem. E você anda longe para quem disse que ia ficar. Os lábios dela se curvaram num meio sorriso, meio dor. Fiquei o bastante para lembrar quem eu sou. Mais do que achei que conseguiria. Beckett deu um passo à frente. Podia ter se despedido. Eu tentei, e respondeu, com um leve aceno em direção ao bilhete. Mas as palavras pareceram pequenas demais pro que eu devia a você. Ele olhou para o horizonte, onde o calor tremia como água que não existia. Você não me deve nada. Eu só, e a voz falhou, apertando-lhe a garganta. Este lugar, e não sou certo sem você aqui. Silêncio. O vento levantou uma mecha do cabelo dela,
roçando seu rosto. Ela a prendeu atrás da orelha e, enfim, o encarou. Você me deu um lar sem grades, disse. Isso é mais do que a maioria dos homens já ofereceu. Mais a liberdade, e ele começou. Ela tocou o peito, bem acima do coração. Ela não vive num só lugar. Becker enfiou a mão no colete e tirou uma tira de couro gasto, escura de suor e poeira. Na ponta, o pequeno sol entalhado que ele fizera durante a guerra. Era o mesmo pedaço que sempre carregava quando o mundo parecia grande demais. Eu usava isso achando que a luta me manteria vivo, disse. Mas no fim, só me lembrava do que perdi. Estendeu a tira para ela. Agora acho que pode significar algo melhor. Ela o fitou, os dedos roçando o couro, e murmurou. Está me oferecendo correntes outra vez? Beckett sorriu, suave, incerto. Não. Só algo para segurar, se decidir ficar por muito tempo. Ela nada disse. O deserto zumbia de calor. Uma única nuvem cruzou o sol, lançando os dois na mesma sombra. Quando finalmente falou, a voz era baixa, mas firme. Você nunca me pediu para ficar. Achei que a liberdade tinha que escolher sozinha. Ayla observou por um longo tempo, e o homem que comprará sua liberdade, trabalhará ao seu lado, e nunca a tocará sem consentimento. Então pegou a tira de couro e a amarrou frouxamente no pulso. Eu fico, disse. Mas não porque você precisa de mim. Ele se aproximou, um leve sorriso tocando o canto da boca. Então por quê? Porque quando estou aqui, respondeu ela, e o vento soa como se lembrasse meu nome. Ele estendeu a mão, enxugou uma gota de suor de sua têmpora, e, pela primeira vez, ela não recuou. Suas testas se tocaram, e sem beijo, apenas o silêncio de duas vidas finalmente encontrando o mesmo fôlego. Quando voltaram para o rancho, a luz do entardecer transformava o vale em ouro. A terra cheirava a argila molhada e suor de cavalo, e, ao longe, o iuca florescia, pétalas brancas contra a terra vermelha marcada. Semanas depois, quando viajantes passaram por ali, já não chamavam o lugar de Rancho Reio. Chamavam de Encosta das Flores Selvagens, em homenagem à mulher Apache que domou o vento e ao homem que aprendeu que o amor não é algo a ser possuído, mas algo diante do qual se permanece. À noite, quando as estrelas ardiam sobre o deserto, duas silhuetas podiam ser vistas na varanda, e vozes baixas, risadas raras, porém reais. E se você escutasse com atenção, quase poderia ouvir o som da paz criando raízes em um lugar onde nada jamais deveria crescer. Sob o mesmo céu que os viu se encontrarem, o vento ainda carrega histórias, de corações que se curaram, de coragem que não precisou de glória. Se esta história de Beckett e Aya despertou algo silencioso dentro de você, fique mais um pouco conosco. Cada conto nascido de poeira e luz nos lembra que o amor, como as flores do deserto, pode florescer até mesmo no solo mais árido. Volte para o oeste, onde cada amanhecer traz outra chance de recomeçar. E cada fim deixa um fio de esperança brilhando no horizonte. Nascer do sol.